A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade de Matos Costa, completa neste mês de março 50 anos, pregando a palavra de Deus no município catarinense. Ao longo desse meio século, muitas histórias se cruzaram, muitos caminhos foram percorridos para construir o imponente templo que hoje abriga o conforto, a paz e a alegria dos mais de 130 fiéis que frequentam a igreja em Matos Costa. Hoje, a igreja é presidida há pouco mais de 2 anos pelo pastor João da Rosa. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Esta é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela foi projetada por Deus. Foi fundada, incrementada por Cristo na cruz. E ela foi inaugurada no dia de Pentecostes através da ação do Espírito Santo que desceu sobre os irmãos que estavam reunidos naquele lugar. E a igreja continua até agora e continuará até o arrebatamento da igreja. E a igreja em Matos Costas, há 50 anos atrás, ela surge como que diz a palavra de Deus, formidável, formosa, como a lua e brilhante como o sol. As lutas, os problemas, as dificuldades, as intempéries, as perseguições jamais parou a Igreja de Jesus e jamais vai parar a Igreja de Jesus. Conversamos com alguns moradores que ajudaram a construir a história da igreja aqui na cidade de Matos Costa. Alguns deles estão aqui há mais de 45 anos. Quando eu cheguei aqui, a igreja era bem simples, era uma igreja de madeira, aqui neste lugar, era uma igrejinha de madeira, bem antiga, e daí passou o tempo, né, ela foi desmanchada aqui para construir essa igreja aqui, né. O momento que mais marcou a minha vida foi esse momento que nós chegamos aqui em 88. Que nós chegamos aqui, eu deixei minha família lá no oeste, eles não queriam que eu viesse para cá, mas Deus tocou no meu coração para vir fazer a obra de Deus, batalhamos aqui. Aqui nós tínhamos só 2 famílias crentes, evangélicos, nos barracos, e continuamos. E graças a Deus, Deus aprovou o nosso trabalho, ganhamos alma para Jesus. Hoje tem evangelista, tem presbítero, que nós ganhamos aqui para a obra de Deus. Eu cheguei em Matos Costa em 1076, apenas tinha 2 famílias, eu sendo a terceira família evangélica que entramos em Matos Costa, e o obreiro que estava ali, era o primeiro obreiro que esteve, o Lorival Tomil, foi o primeiro obreiro da congregação, era uma congregaçãozinha de madeira. Daí foi passando os dias, os tempos, e foi se salvando mais alma, e através dos momentos a gente foi vivendo na graça de Deus, servindo a Deus, e assim foi crescendo a obra. No próximo ano fundei o Círculo de Oração pela Misericórdia de Deus, e até hoje estamos lutando nessa causa. Dona Maria Cecília tem 75 anos. Ela é nascida e criada em Matos Costa, mas em um período em sua vida foi morar em Blumenau. Quando retornou para a pequena cidade, conheceu o caminho da igreja. E quando a gente voltou, aí já fazia 6 anos que a igreja tinha começado aqui, né? Sua história com a Assembleia tem longos caminhos. Ao lado do seu marido, ela estendeu a palavra de Deus para a cidade vizinha. E a gente começou a abrir um trabalho em Calmon, na cidade de perto aqui, né? A gente começou a abrir aquele trabalho ali, eu com meu esposo. A gente tinha uma caminhonete tocada a gasogênio. Tinha que fazer fogo para dar o gás, chamava-se carro a gasogênio. Tinha 2 tubos em cima, né? E uma coisa muito marcante, uma coisa muito boa que a gente trouxe, assim, para a vida da gente até hoje, né? Eu fui professora da Escola das Crianças na época,
Tem filhos de rapazes casados hoje que eram meus alunos aqui da igreja. Então, para mim, foi uma bênção, né? Conhecer essa igreja e se criar na igreja, criar os filhos, principalmente na igreja. A minha história com a igreja, desde o dia que eu entrei aqui, eu vim com a minha namorada, né? Faz tempo, já faz 35 anos atrás, né? Daí a primeira vez que eu entrei aqui na igreja, até hoje estou aí nessa minha história da Assembleia. Que a minha mãe também, ela foi, primeiro que ela foi aqui, né, quando começou a igreja, quando tinha a igrejinha de madeira aqui, daí no tempo do pastor Clemente Kuzma, tudo nós temos que estar unidos, né? Ficar firme nos caminhos do Senhor, né? E não olhar o homem, né? Nós temos que somente confiar em Deus e que Deus que nos guarde, que nos protege, dá saúde para nós, que venham permanecer na igreja. Essa união com a igreja levou a família da dona Vânia Mussini até a cidade de Matos Costa. Na época, em 2004, a missão dela e do seu esposo, o saudoso pastor Osmar Mussini, era construir a tão sonhada igreja de alvenaria. Tivemos nesse campo de trabalho aqui de Matos Costa, atendendo a igreja aqui, no ano de 2004 a 2008. E não foi fácil nesse tempo que a gente trabalhou aqui, né? Mas Deus nos deu graça e vitória. Hoje ele já dorme no Senhor e eu estou sozinho, mas continuo também fazendo a obra de Deus. O tempo que a gente veio, que foi feita essa construção aqui, foi dado início e no tempo não era emancipado como campo aqui, pertencia à União da Vitória. E o nosso pastor presidente era o pastor Romor Antônio Mussini na época, e daí a gente veio para cá com o objetivo de fazer a construção. Só que não foi fácil porque era só com recursos, né, de doações, e na época tinha que o que entrava aqui era tudo para ir para a sede de União da Vitória, né? Então foi tudo doações de amigos, pessoas da igreja, tanto na parte financeira como na parte braçal também, né? E como aqui é um lugar que é o povo humilde, né? Então foi muito dificultoso, mas Deus nos deu vitória e conseguimos construir. E assim que construímos, foi emancipada a campo, no ano de 2008. E aí a gente saiu daqui, né? Foi para outro campo de trabalho. Mas Deus esteve presente em tudo, né? Os irmãos sempre estiveram do nosso lado, nos ajudando em tudo que foi preciso. Às vezes eu olhava, via meu esposo lá em cima com os irmãos, né? Trabalhando ali, e a gente via dificuldade, e isso marcou muito, né? Porque tinha que correr e atrás de recursos e coisas assim. Então isso ficou muito marcado, mas foi gratificante também, né? Foi marcante, mas gratificante também, porque a gente pôde concluir, né, com a ajuda de todos, e a gente pôde concluir e fazer a obra de Deus aqui, né? Para mim é um privilégio bastante, porque eu ajudei a construir, né? E agora, graças a Deus, já depois que foi inaugurada a igreja nova, né? Isso já faz uma porção de anos, já passou uma porção de pastor por aqui, e hoje está o pastor João da Rosa, né? E que é o nosso pastor agora, né? Durante a minha caminhada, durante esse tempo que eu aceitei Jesus, eu tenho a convicção que cada pastor, né, é um orgulho para a gente, né? Porque cada pastor que passou por aqui, né, a gente teve uma comunhão especial, assim como nós temos uma comunhão com esse pastor agora, né? Para mim é um privilégio estar servindo a Deus. É uma história na vida da gente, né? E eu agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus ainda por poder estar aqui e poder estar servindo ao Senhor, né? Porque é um privilégio, né? E ao longo desses 50 anos, muitos fiéis se sentaram nesses bancos,
e encontraram, através da palavra de Deus, um caminho para a salvação. Chegamos aqui em 1992. Na época eu não era ainda evangélico, era muito sofrido na época. Tipo, o povo do assentamento não era bem visto na cidade. E passar do tempo, nós encontramos esse Jesus que é poderoso, e aí mudou a história. Uma luz que veio do céu, nós ia aprender a plantar um morango lá em Lages e trazer aqui para Matos Costa, né? Que hoje tem mais de 1 milhão de pés de morango. E foi uma luz que abriu na gente, né? E para trazer esse morango para Matos Costa. E tudo que eu tenho hoje, a graça de Deus e o morango, né? Que nos deu, né? A minha vida diferenciou, né, durante esse tempo que eu sirvo ao Senhor. Né? Eu aceitei Jesus em 82, né? É o que nós temos em 2024, né? Já faz uma porção de anos, né? Eu acredito que o pessoal começaram a conhecer o Evangelho, entender qual que é o sentido, o real sentido do Evangelho. E isso fez com que as pessoas se aproximassem e viesse para a igreja, e mesmo não sendo frequentador da igreja Assembleia, mas tem amizades aqui, e diante de situações de dificuldade, de problemas, ele sempre vem aqui participar dos cultos, pedir orações, e isso aproximou a comunidade da igreja e a igreja da comunidade. Teve muitos momentos especiais, um deles foi a construção dessa igreja sede, e também teve o meu batismo nas águas, quando eu desci as águas. Então foi um momento muito especial para mim, e não esqueci, não tem como esquecer desse momento, que foi ímpar, foi inédito, foi marcante mesmo. Hoje, o vereador Davi de Castro ocupa também a função de presbítero na igreja, como ele explica. Tem um papel aqui de estar na área de aconselhamento, auxiliando, né, o pastor no dia a dia do trabalho do culto, e também visitando famílias, fazendo orações, cultos domésticos. Tem essa função de estar trazendo o pessoal da igreja, no sentido assim de resgate mesmo, né? Que um dos objetivos da igreja é o resgate, é resgatar as pessoas que estão aquém da sociedade e trazer para a igreja. Então esse é um pouco do papel do presbitério. Como eu sempre falo, né? Se nós tivesse mais igreja que tirasse o povo de tanta coisa ruim que acontece na rua, isso aí é um prêmio para Matos Costa. Porque o município tem que fazer só com coisas boas, né? E é um mérito da igreja ajudar nós nessa parte de trabalho. A igreja tem uma aceitação muito boa no espaço, no ambiente do município. A igreja tem acesso a todas as repartições públicas, ao comércio. O pessoal prestigia muito o nosso evento, e para nós é gratificante saber que a igreja progrediu de uma forma significativa no longo do tempo e no longo da história. Ganhou o seu espaço. E no próximo dia 17 de março, acontece aqui na igreja um evento que vai reunir os fiéis, ex-pastores e a comunidade em geral para comemorar esses 50 anos de história. Está fazendo esse evento homenageando os pastores e obreiros que já passaram aqui na cidade ao longo desses 50 anos. Alguns já partiram, outros ainda estão com uma idade bem avançada, mas muitos vão estar aqui no dia 17, né, homenageando essas pessoas que participaram, que de alguma forma contribuíram para o crescimento do Evangelho aqui em Matos Costa. E nesse dia a comunidade toda vai estar convidada a participar, e junto nós está comemorando esse jubileu de ouro, os 50 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no município de Matos Costa, e todos são convidados. Acreditamos e pregamos o Evangelho, acreditamos em Deus, e nós sabemos que Deus tem a solução para tudo. Então a gente deixa a mensagem de que o pessoal procura uma igreja evangélica, venha para a igreja, que na presença de Deus sempre há solução. Parabéns, Assembleia de Deus, parabéns, Matos Costa, parabéns a vocês que incansavelmente fazem a diferença e fazem a obra de Deus. Deus é fiel e vai galardoar todos naquele dia em que chegarmos nos céus para sermos recepcionados pelo nosso grande Deus, o Senhor da Igreja, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos.